Franciele Santos, professora da disciplina Cultura e Identidades. O que eu proponho aqui é uma discussão centrada nesse segundo conceito, identidades. Mas antes de aprofundar as questões sobre o conceito, eu vou te apresentar a disciplina. A disciplina está dividida em 3 unidades. A primeira propõe uma contextualização e discussão teórica sobre o conceito identidades. As demais apresentam 2 casos de aplicação desse conceito, dessa ferramenta útil para interpretar as relações sociais. Todas as unidades têm atividades avaliativas no formato questionário e uma atividade final da disciplina, que será a produção de um texto no formato tarefa, sobre a aplicação do conceito de identidades. Mas o que são essas tais identidades? Distinções como nacionalidade, etnia, práticas religiosas demarcam diferenças entre nós e as outras pessoas. Para a psicologia social, por exemplo, identidades são conjuntos de características formadas a partir da interação social, que servem para diferenciar grupos e comunidades. As identidades são percebidas através de fenômenos como o nascimento, a nacionalidade, idioma, ocupação. Diversos pesquisadores que discutem o conceito e sua aplicação desenvolveram diferentes definições para as identidades. Mas o que elas têm em comum? Bem, primeiro, o momento histórico. O período em que vivemos pode ser definido de diversas formas: pós-modernidade, era da globalização, modernidade líquida. Qualquer uma dessas definições carrega uma grande quantidade de mudanças aceleradas, produzidas pela industrialização, pelo avanço da tecnologia, e nesse contexto de aceleração, o indivíduo perdeu a sua base, o seu referencial. Por isso, dá para dizer que as identidades são fragmentadas, são múltiplas e são mutáveis. Estão em constante construção. Para o sociólogo José Manuel Oliveira Mendes, esse é um conceito crucial, porque ele articula o discurso e a prática, determina ou ajuda a definir o sentimento de pertença de cada um de nós, diferenciando ou aproximando. Para entender melhor o que é esse conceito e por que ele é tão subjetivo, eu vou recorrer a Stuart Hall, um outro sociólogo jamaicano que propõe uma análise sobre o conceito. Ele diferencia os sujeitos conforme os processos históricos vivenciados por ele. Vou apresentar 2 casos: o sujeito do iluminismo e o sujeito pós-moderno. Para Stuart Hall, o sujeito do iluminismo, que viveu durante o século XVIII, possuía características bem claras e demarcadas durante a vida. Essas características dificilmente mudavam. Já o sujeito pós-moderno, contemporâneo, é atravessado por mudanças que influenciam seu modo de ser, de pensar, de se relacionar com as pessoas. Essas mudanças impossibilitam a estabilidade, criando novas características pelas quais as pessoas querem ou não ser reconhecidas, associadas. Ou seja, o processo de globalização desestabilizou as bases do sujeito e essas mudanças, através do tempo, deram mais mobilidade ao indivíduo. Tanto é que, ao invés de usar o termo identidade no singular, temos que pensar em identidades agora no plural, pois carregamos diversas dessas qualidades que nos diferem, mesmo que provisoriamente. Por exemplo, um tipo de identidade é a de pessoa, ou apessoal, que trata das características mais básicas que a gente possui: o nome, o nascimento, a aparência. Já a identidade social é uma identidade que pressupõe interação. Nossas opções, escolhas, envolve interação e pertencimento a um grupo. A identidade social pode ser real ou virtual. Real porque diz respeito à maneira como nos vemos, à maneira como achamos que somos. E a virtual é a identidade que é atribuída a nós pelas outras pessoas. Além dessas duas, há ainda a identidade de ego, que pode ser definida em relação à maneira como eu sinto ou trato as características que me são atribuídas. Quanto à utilização do conceito, podemos usar como ferramenta para compreender realidades, práticas sociais, além de interpretar, reconstruir processos ligados à cultura de um determinado grupo. Lembre-se, as identidades, apesar de serem fluidas, mutáveis e pouco estáveis, elas carregam um discurso normatizador, o discurso do dever ser. Pois ao mesmo tempo que defendemos as nossas identidades como se elas fossem únicas, estamos presos a determinadas condições na sociedade pós-moderna. Pode parecer um problema.
A estabilidade também não é muito bem vista em tempo de muitas mudanças. Para terminar, mais um lembrete. Como cita o Bauman, outro sociólogo, o indivíduo não pensa nas identidades até que seja levado a isso. Identidades não são pensadas em situação de estabilidade, mas sim em processos de conflito, tensão, distanciamento. No próximo vídeo, vamos conversar a respeito da aplicação do conceito de identidades a partir das noções de religiosidade e etnia. Até lá, bons estudos!